A todos os irmãos, amigos, a minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui pelo Facebook, neste momento de reflexão da Palavra de Deus, convidando a todos para que possamos juntos meditarmos nas Escrituras. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco. O Senhor Jesus, que conhece a tua necessidade, o Deus onipresente, pode preencher o seu coração, edificar a sua vida, e a nossa esperança é que cada um possa ser abençoado pelo Senhor Jesus. Desde já agradeço a todos os irmãos, os amigos que têm participado, que têm compartilhado a mensagem, também divulgado, para que outros possam ser alcançados por esta palavra. Que Deus possa abençoar sempre a sua vida, e convidamos você para participar. Deixe a sua mensagem, seu comentário, pedido de oração ou alguma dúvida que surgir. Você também pode estar deixando ali nos comentários, vamos enviando uma mensagem. Na medida do possível, estaremos respondendo e auxiliando na compreensão da palavra de Deus. E é importante, né? Quando você participa, comenta, curte, compartilha, ajuda também na divulgação. Aí a internet entende que aquele conteúdo é relevante e ajuda na divulgação. Quando você tem muitas visualizações, mas não tem compartilhamento, não tem participação, não tem curtida, aquilo é entendido como algo não relevante, né? E vai ficando de lado pelos algoritmos da internet. Então, toda vez que você compartilha, que você curte, que você comenta, você também está auxiliando na divulgação da palavra de Deus. Eu convido a todos para lermos a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 32. Vamos estar meditando nesses versículos, uma passagem um tanto conhecida, mas Deus é aquele que tem sempre algo novo. Uma palavra nova, uma palavra de edificação. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 32. Leia conosco, medite. Se não for possível ler agora, anote ou volte no vídeo. Veja uma outra oportunidade, leia, examine, e que o Senhor Jesus possa preencher a sua vida, o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 32, nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Creio que muitos conhecem
Conhece esta passagem, este fato, mas alguns detalhes que às vezes nós lemos ou ouvimos e passa despercebido. E eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos, com os amigos a respeito de alguns pontos da nossa jornada cristã, da nossa vida. O Senhor deu uma ordem para eles. Ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Ele estava ali, quando despedia da multidão, falou: olha, vocês entram no barco e atravessam do outro lado. O texto não diz como estava ali o lago, como estavam as águas, como estava o mar. O texto não diz qual era a condição, mas o Senhor não iria falar para eles: ó, entra no meio dessa tempestade, entra no meio desse mar agitado e atravessa do outro lado. Então apenas disse: entra no barco e atravessa. E eles foram com tranquilidade, porque supomos, podemos entender pelo texto, que o mar estava calmo, estava tranquilo. Sabiam atravessar do outro lado, qual a dificuldade? O Senhor falou para ir, eles foram. O Senhor despediu a multidão. Diz aqui que ainda foi ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava só. E aí entra uma parte muito importante, diz: o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas o Senhor não tinha dito para eles irem, entrar no barco e atravessar? O Senhor não é aquele que controla o vento, que tem poder sobre as águas? Por que que o Senhor falou para eles irem e mandou um vento contrário? E o vento era contrário, eles estavam ali açoitados pelas ondas, em dificuldade, já no meio do mar. E quando nós olhamos para a nossa trajetória, para a nossa jornada, quantas vezes quando recebemos o chamado de Deus, quando recebemos a mensagem do Senhor, parece que a nossa jornada cristã começa com ânimo, com ênfase, começa com disposição. O Senhor falou, o Senhor nos chamou, recebemos a graça de Deus, recebemos a palavra do Senhor, e vem aquela alegria, o gozo do Espírito, e começamos a nossa jornada cristã. Mas no meio do caminho, vêm as dificuldades, as ondas se levantam, começa a vir turbulências, começamos a ser açoitados muitas vezes por tempestades. E o que fazemos? Às vezes as pessoas vêm ou dá lugar para o desânimo, para a tristeza, ou começa a murmurar, começa a reclamar, e começa a dizer: eu não sei, parece que o Senhor mandou, parece que o Senhor chamou, mas já não sei bem se foi o Senhor que mandou, já não sei bem se foi o Senhor que entregou esta missão, esta tarefa, esta responsabilidade, porque há tanta dificuldade, levanta-se adversários, a luta, tanta coisa que tenta impedir a nossa jornada. Mas uma coisa é certa, precisamos ter um olhar além daquilo que está visível aos nossos olhos, ver com os olhos da fé. Porque no meio da tempestade, no meio da nossa jornada, é que a nossa fé é provada, é que a nossa vida cristã é lapidada, é que a nossa jornada então começa a ter um novo prisma, começa a ter uma nova experiência. Porque o Senhor nos chama para ser soldados. E uma frase que eu li que me chamou bastante atenção: mar quieto, mar calmo, nunca fez bom marinheiro. Nós somos fortalecidos quando estamos em meio à tempestade. E aí parece que a situação é tão difícil. E diz aqui ainda a palavra de Deus:
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. O Senhor não podia acalmar o vento primeiro para depois se manifestar? A quarta vigília da noite, um horário já escuro. E aí você olha sendo açoitado pelos ventos, as ondas do mar, ali açoitando o barco, o vento contrário, a dificuldade. Você olha para trás, já atravessou metade do caminho, não tem como voltar. Já se distanciou bastante, agora vai voltar como? Você olha para frente e não vê o fim da jornada. Porque se você estiver chegando no final e você olha e fala assim, olha, eu estou chegando, é mais um pouquinho, eu já chego, mas você não consegue ver este final. E às vezes vem a dúvida, será que tudo o que eu atravessei, cheguei até aqui foi em vão? Lutar aqui para parar no meio do caminho? Como ouvimos ainda, uma mensagem há pouco tempo, de que adianta sair do Egito e morrer no deserto, não entrar na terra prometida, ficar no meio do caminho, seria uma opção? Não é opção. Ainda diz a palavra de Deus que o Senhor aparece andando por cima do mar. Você já não tem visão clara, está no meio da noite, está diante de tempestade, e ainda você olha e vê alguém vindo por cima, parece um fantasma, e diz a palavra do Senhor aqui, e os discípulos vendo andando sobre o mar assustaram, dizendo é um fantasma, e gritaram de medo. Então o medo toma conta, a dificuldade vem, mas no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da luta, quando parece que a situação vai piorando, quando parece que não há uma perspectiva, ouvimos a voz do Senhor quando diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí, quando nós escutamos às vezes isso, quantas vezes ouvimos isso através das mensagens, através de pregações, através de instrução, através de vasos proféticos, muitas vezes, encorajando, animando. E quantos que diz assim, é fácil falar, não está na minha pele. Quando ouvimos alguém falando, tem de bom ânimo, não tema. Você não sabe o que eu estou passando. Fácil ficar de longe, ou está tudo bem, falar tem de bom ânimo, não tenha medo, olha, fique tranquilo. Eu estou no meio da tempestade, eu estou sentindo o vento contrário, eu estou sendo açoitado pelas ondas. Mas nós precisamos entender, abrir os olhos espirituais para ver, os ouvidos para ouvir quando o Senhor fala conosco e em meio à dificuldade nos encoraja, nos anima e diz, siga em frente, louvado é o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus aqui, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro fez prova com Deus. Se és tu, então manda que eu vá. E diz aqui a palavra do Senhor, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que detalhe importante desta palavra. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, em meio ao vento contrário, em meio às ondas que estavam açoitando o barco. Mas ele ouviu a voz do Senhor, vem. E quando ele ouviu a voz do Senhor, vem, e ele foi. Ele desceu do barco e ele foi. Ele andou sobre as águas, no meio do mar, no meio da dificuldade. Às vezes nós ouvimos a voz do Senhor, levanta, anda, caminha.
E aí nós ficamos, será? Será que Deus realmente está falando? Será que vai ter algum resultado? Será que eu vou conseguir? E às vezes deixamos aquela frase, não consigo, não dá, é difícil, e ficamos alimentando estas coisas e nos distanciamos da presença de Deus e deixamos de ouvir o chamado do Senhor, vem de encontro, porque ele assim, deixa eu ter contigo por cima das águas. Não é deixa apenas eu andar por cima das águas também. Deixa também que eu me mostrar aqui, dizer que eu também posso andar por cima das águas, eu também consigo, eu sou. Não, ele disse, deixa-me ter contigo por cima das águas. E o Senhor disse, vem. Quando nós nos recorremos ao Senhor, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós andamos por cima das águas, por cima da tempestade, por cima da dificuldade, nós atravessamos, indo de encontro para o Senhor, olhando firmemente nele, louvado é o nome do Senhor Jesus. E no versículo 30, aqui nós encontramos, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Quando ele confiou no Senhor, desceu do barco, olhando para Jesus, indo de encontro ao Senhor, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a deixar que o vento falasse mais alto do que a voz de Deus, quando ele deixou que a dificuldade, quando ele olhou para a profundidade das águas, quando ele começou a olhar para o seu redor, quando ele começou a olhar para a tempestade que ali estava, ele começou a ir para o fundo, começou a afundar. E quantos que no meio do caminho começam a afundar? Porque deixam de ouvir a voz do Senhor, vem. Deixa de ouvir a voz do Senhor, anda. Deixa de ouvir a voz do Senhor, rompe as barreiras, rompe as dificuldades, porque acima da tempestade vem a bonança, louvado é o nome do Senhor. E começa a afundar, começa a deixar de participar, deixa de cultuar, deixa de cantar, deixa de orar, deixa de glorificar a Deus, deixa de buscar a comunhão com Deus, deixa de ter uma participação ativa na vida espiritual, distancia do Senhor, esfria na fé e vai morrendo aos poucos, vai afundando. E quando você afunda no meio do mar, qual a tua chance de sobrevivência? Mas ele então clamou, dizendo, Senhor, salva-me. O Senhor é aquele que está pronto para salvar aquele que clama, mesmo que você se sente que está afundando, que em meio à dificuldade está afundando. Clame, Senhor, salva-me. Clame ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Jesus, estendendo a mão, segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor falou para eles, atravesse do outro lado. O Senhor não falou para eles, tente atravessar. Lute no meio do caminho, não falou atravesse. Se o Senhor falou atravesse, eles iriam atravessar. Não importa a tempestade, não importa a dificuldade, não importa o vendaval. O que importa é que o Senhor falou, vai até lá. E nós chegaremos do outro lado, louvado é o nome do Senhor. Então o Senhor questiona, por que duvidaste? Por que que as pessoas começam a afundar no meio do caminho? Porque olha mais para o vento, olha mais para o cansaço, olha mais para a dificuldade do que para Cristo. Deixa de ouvir a voz do Senhor e começa a deixar o medo tomar conta, a incerteza, a ansiedade. E vai se distanciando. Mas é tempo de clamar, salva-me.
Salva-me, Senhor, socorre-me, ajuda-me. E o Senhor que está sempre presente, Ele é o Deus presente, de quem o salmista nos escreve dizendo: Ele é a tua sombra, a tua direita, louvado é o nome do Senhor. É aquele que nos toma pela mão, é aquele que levanta e diz: por que duvida? Porque duvida do que Deus tem feito? Porque duvida do chamado de Deus? Porque duvida da graça de Deus? Porque duvida que pode alcançar a vitória? Porque deixa a dúvida tomar conta do teu coração? É tempo de voltarmos a cada dia para a palavra de Deus, focado nas promessas do Senhor, focado na voz do Senhor que diz: levanta, que diz: vem, e venha ao meu encontro, louvado é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor aqui ainda: e quando subiram no barco, acalmou o vento. Chega a hora que o Senhor entra com a providência, chega a hora que o Senhor acalma o vento, que o Senhor acalma a tempestade, e possamos então chegar do outro lado, como no versículo 34, nós encontramos aqui: e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Chegaram em segurança. Não importa os sustos que nos vêm pelo caminho, não importa o vento que vem contrário, tentar nos afastar do nosso foco, do nosso objetivo, tentar nos impedir de cumprir a ordem do Senhor, de cumprir o chamado de Deus, mas que nós possamos olhar para Cristo e ouvir quando o Senhor diz: vem. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Chega do outro lado, e então, confiados na palavra do Senhor, chegaremos em terra firme, chegaremos no nosso destino. Não vamos deixar que o meio do caminho nos torne armadilhas para ficarmos presos, mas que seja experiências para nos tornar mais fortes e avançarmos de cabeça erguida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Confiados no Senhor, porque o Senhor estando presente, Ele pode acalmar a tempestade. E se tivermos que andar em meio à tempestade, nós atravessamos. Observe que o Senhor não acalmou a tempestade quando começou a vir. Mas primeiro, Ele deu uma prova de que em meio à tempestade, no meio do mar, no meio da dificuldade, quando você olha firme para Cristo e não deixa o medo ou a dúvida tomar conta, você avança, você anda por cima da tempestade. Depois de ter essa experiência, então o Senhor acalmou a tempestade. Primeiro, temos experiência com Deus. Depois, a tempestade passa e chegamos em porto seguro. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Que Deus continue derramando da sua graça, do seu poder, e que cada um possa ser edificado pela palavra do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Você que está conosco, até agora, continue, vamos orar junto. Às vezes você não está precisando, está tudo bem, mas tem alguém precisando da tua oração. E a palavra do Senhor nos ensina a orar uns pelos outros. Vamos continuar orando a favor do diácono Paulo, ali da cidade de Guarulhos. O estado de saúde dele tem se agravado nos últimos dias, mas confiamos na misericórdia, nas mãos do Senhor Jesus, que tudo pode. Também pedido de oração a favor de Silvia Brito. Está orando a favor do Jonathan Henrique, bem, Maria José, que tem pedido as orações, e os demais que você lembrar, coloque diante do Senhor Jesus. Está orando a favor do irmão Ivan Sanches, da sua família, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. Busque do Senhor, fale com Deus. Não olhe para o vento, não olhe para a dificuldade, olhe para aquele que chama para a sua graça, para chegar no lugar em segurança, para
estarmos então em terra firme. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E que cada um possa confiar no Senhor, né? Confia no Senhor, acima das circunstâncias, acima das dificuldades, acima daquilo que você parece estar preso, os problemas que parecem insolúveis, seja ele de ordem saúde, financeira, espiritual, ou as dificuldades que vêm, prisões que às vezes querem te impedir a tua jornada, acima de todas essas coisas. Olhe para Cristo, não veja como um fantasma, mas veja como alguém que te chama para uma experiência maior. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Bem, irmã Camila, agradecendo as orações em favor do seu pai, que Deus possa continuar abençoando, né, seu Oswaldo e toda a família, dando graça, fortalecendo sempre. Vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, por esta hora tão preciosa em que podemos meditar na tua palavra. O Senhor que conhece a necessidade de cada um. Senhor, a cada um que tirou este momento para ouvir a tua palavra, para refletir. E eu sei que o Senhor tem falado em corações, tem falado, Senhor, em muitos que estão passando por momentos difíceis. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor que conhece é aquele que pode, além das palavras que chegam aos ouvidos, falar no íntimo de cada um, fortalecendo, renovando as forças. Ó Deus, agora te peço, estenda as tuas mãos, abençoa essas vidas, Senhor, esses nomes aqui citados, ó Senhor, que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor Jesus, alcança com a tua bênção, com a tua graça, fortalece, Senhor, dê a tua direção, ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoa aqueles que têm ouvido a tua palavra, mas que ainda não tomaram uma decisão de entregar-se por completo para ti. Ó Senhor, desperta, meu Deus, para que possam olhar unicamente e ouvir o teu chamado. Meu Senhor, abençoa. Também te peço por aqueles que têm se afastado da tua presença, têm deixado o vento, a tempestade tomar conta e têm deixado de olhar para ti, estão afundando, Senhor, mas socorre, ó Deus, ajuda, desperta para que possam ver a tua presença tão próxima, com as mãos estendidas para alcançá-los. Ó Senhor, estenda as tuas mãos e dê a tua graça, o teu poder, fortalece, Senhor, meu Deus. Abençoa a tua igreja. Te peço por aqueles, Senhor, que têm lutado pela tua palavra, levando, Senhor, a tua mensagem. Usa cada um em tuas mãos. Restaura, Senhor, aqueles que muitas vezes estão em enfermidades, em dificuldades. Ó Senhor, dê a tua graça e o teu poder. Senhor, dá-nos uma noite de paz e descanso. Guarda, Senhor, livra de todo mal. Perdoa, Deus, as nossas falhas, as nossas faltas. Ajuda, Senhor, nas nossas incredulidades e dá-nos a cada dia uma fé viva, ó Senhor, uma fé crescente e que possamos, Senhor, estar confiando inteiramente em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Eu agradeço a todos os irmãos, os amigos que têm participado conosco. E ficamos aí à disposição, se você tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, se você deseja estudo bíblico, deseja conhecer mais a respeito da vida cristã, estamos à disposição, deixe-nos uma mensagem e nós estaremos respondendo na medida do possível. Também convidamos você para participar conosco todas as quartas, sábados e domingos. Às 19h30, nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E neste sábado próximo, dia 16 de dezembro, nós estaremos iniciando o culto mais cedo, pouco, às 18h30. Então, nesse próximo sábado, dia 16 de dezembro de 2023,
nós estaremos iniciando o culto às 18h30, permitindo o Senhor Jesus. Nós teremos conosco o pastor Bedinego, alguns irmãos ali da cidade de Campinas, nos auxiliando, participando conosco. E vamos aproveitar mais o tempo. E você é nosso convidado para estar participando também. Venha receber uma bênção especial. Deus é aquele que conhece a tua necessidade e Ele continua chamando. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos neste momento de reflexão da palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a cada um. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.